Ezequiel, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Muito obrigado, Jorge. Gente, eu esqueci o esboço da mensagem lá na mesa. A gente se vira, mas não é tão legal, né? É uma coisa difícil de se fazer sem isso. Amém. Ezequiel capítulo 1, do verso 1 ao 3. Eu vou ler na NVT, tá? Pessoal, vocês podem achar estranho, tá escrito em 31 de julho ali, tá? Mas a NVT, ela tem uma coisa muito curiosa. Ela nos traz as datas já transformadas no nosso calendário, para nos dar essa ideia de acontecimento histórico realmente. Então, se vocês leem na NVT, já estão acostumados com isso, em vários textos da Bíblia está escrito dessa maneira. Em 31 de julho do ano tal, ele vai te dizer isso daí. Tá bom? Então, os estudiosos fizeram os cálculos para bater o calendário lunar dos hebreus com o nosso e fazer chegar nessa data. Só para vocês entenderem por que está aparecendo 31 de julho na Bíblia. Tá bom? Pastor, eu nasci em 31 de julho. Olha que legal, o teu dia de aniversário está na Bíblia. Que divertido isso, gente. Amém, vamos lá. Em 31 de julho do meu 30º ano, enquanto eu estava com os exilados judeus junto ao rio Quebar, na Babilônia, os céus se abriram e tive visões de Deus. Isso aconteceu no 5º ano do exílio do rei Joaquim. O Senhor deu essa mensagem ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos babilônios, e a mão do Senhor estava sobre ele. Feche teus olhos, Pai. Nós pedimos a Ti, Deus, que a Tua palavra seja viva em nossa direção, Senhor. Que a Tua palavra ela venha para confrontar o nosso coração, para edificar a nossa fé, para transformar o nosso viver, para nos levar, Senhor, a Te compreender dentro de tudo que o Senhor tem para nós. Nós queremos aprender de Cristo, Senhor, quem nós somos. E nós Te pedimos, Deus, ministra ao nosso coração a Tua verdade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ezequiel é um dos livros da Bíblia que não é mencionado pelos outros livros da Bíblia. Ele tem uma peculiaridade a respeito disso. Ele não é mencionado pelos outros, ainda que várias das coisas que ele descreve aqui sejam mencionadas no seu aspecto geral, mas não as palavras diretamente ou o nome dele, né? E isso é uma curiosidade a respeito de Ezequiel. E quando se fala sobre a autoridade das Escrituras, muitas vezes as pessoas pensam, mas por que a gente tem esse livro na Bíblia? Como é que a gente pode saber que a Bíblia é verdadeira? Ezequiel era um cara tão conhecido na história de Israel, era um cara tão respeitado na história de Israel, e as suas palavras sempre causaram tanto impacto na vida das pessoas, que nunca se teve dúvida sobre a autoria dos seus oráculos, dos seus textos como vidente, como profeta em Israel. Então esses livros nunca foram questionados. Tem livros que algumas pessoas olham para eles e dizem, esse livro eu não sei se deveria estar na Bíblia. Por exemplo, se você tem uma Bíblia católica, tem uns livros que são chamados de apócrifos, né? E aí vem uma discussão um pouco mais, mas enfim, tem os livros lá que são os Macabeus, o livro de Judite, o livro da sabedoria, e tem outros livros que tem essa discussão. Ezequiel, mesmo que ele não tenha sido mencionado em outros livros, ninguém nunca questionou a autoridade a respeito dele, porque ele realmente é a palavra de Deus para a nossa vida. E Ezequiel era um profeta, era um sacerdote, depois foi chamado por Deus para ser profeta, que viveu em Israel no período do exílio. Quando nós olhamos Jeremias, nós vemos Jeremias anunciando a destruição de Judá, nós vemos Daniel sendo levado para o cativeiro da Babilônia, e todo mundo conhece a história do jejum, todo mundo conhece a história de Daniel na cova dos leões, dos amigos deles que foram lançados numa fornalha, né? Tudo isso aconteceu nessa mesma época de Ezequiel, tudo isso aconteceu nesse período. Ezequiel era contemporâneo deles. E eu gostaria de conversar um pouco sobre isso, sobre como a vida de Ezequiel foi marcada. Quem lembra da Copa de 2002 aqui? Talvez alguns fossem muito pequenos aqui, outros nem fossem nascidos. Mas quem é que lembra da Copa de 2002 aqui? Vocês lembram onde é que vocês estavam quando o Brasil ganhou o Penta? Vocês lembram disso?
Quem lembra bem disso? Levanta a mão. Vou perguntar uma do Tetra, então. Quem é que estava vivo já no Tetra? Quem é que lembra do Galvão gritando, é Tetra! É Tetra! Né? O Tetra, todo mundo lembra do Tetra. Enlouquecido aquele homem estava impossível aquele dia. Né? Onde é que vocês estavam quando caíram as Torres Gêmeas em 2001? Vocês lembram disso também? Vocês lembram? Estava trabalhando? Quem é que lembra disso? Essas coisas são marcantes na nossa vida. São eventos que fazem a gente pensar onde é que a gente estava naquela hora. E provavelmente a gente não vai esquecer dessas coisas tão cedo. São coisas que eram importantes para nós, que causam um impacto na nossa vida. Eu lembro que eu estava numa aula, eu estudava de manhã, eu estava fazendo curso pré-vestibular nessa época. Eu tinha recém vindo para Porto Alegre, morar com meu avô, para me preparar, porque eu queria entrar na URGS. Glória a Deus, eu consegui. Vou resumir a história para vocês, eu cheguei lá. Mas, quando eu estava estudando para o vestibular, eu tinha um dia da semana que eu tinha aula de tarde. E aí a gente almoçava por lá. Cara, em casa era o dia inteiro a TV ligada no telejornal. Meu avô chamava de noticioso, no caso. O noticioso. Tá na hora do noticioso. Só que toda hora era a hora do noticioso. Sabe quando é que não era a hora do noticioso? É a hora da novela. Aí não era noticioso, porque senão era noticioso o dia inteiro. Depois que chegou a NET, virou um caos noticioso, né? Porque daí tinha noticioso para dar e vender. E ele ficava, então, ouvindo noticioso. Então eu saberia disso na hora, já, rapidinho. O problema é que eu estava na aula. E como eu estava na aula, nessa hora do intervalo, eu saí para almoçar. Eu fui almoçar, comi alguma coisa. Quando eu voltei para a aula de tarde, que eu fiquei sabendo, o que está acontecendo? Ninguém falou nada lá no cursinho, ninguém falou nada na aula. Quando eu cheguei de tarde, eu tinha aula de história com aqueles professor bem revolucionário, assim, sabe? Professor de história, normalmente, nada contra, Gabi, nada contra. Mas os professores de história, normalmente, eles têm essa coisa mais ideológica, assim. Ele chegou na aula e falou assim, agora vocês vão ver a queda do capitalismo. Assim, nossa, as ideias do cara, é a queda do capitalismo começando. E aí ele começou a fazer um discurso, porque vocês vão ver, porque vai ter uma revolução, porque não sei o que lá. 21 anos depois, estamos aí, né? Tudo igual. Mas, vida que segue. O importante é que a gente é marcado por essas coisas. Eu lembro do que o cara falou no dia em que eu estava presenciando esse fato acontecendo, esse fato histórico. Eu lembro a Copa de 94, o culto era no mesmo horário e teve prorrogação, teve pênaltis contra a Itália. E meu pai era o pastor da igreja, né? E como pastor ele tinha que começar o culto na hora. Sabe qual é o problema? O problema é que a igreja inteira se encontrou no salão social da igreja para ver o jogo junto. Aí meu pai foi lá para frente para começar o culto. Não tinha ninguém lá para começar o culto. Aí o pessoal olhou, pastor, espera terminar. Quando terminar a gente vai junto. Então todo mundo lá na igreja já, só que não tinha ninguém para o culto. Que situação, né, gente? Que situação. Então eu lembro do Tetra nesse contexto. Quando a gente pensa nesses fatos marcantes, a gente lembra de situações que são fora da curva da nossa vida. A nossa vida ela é composta de acontecimentos. Existem vários acontecimentos nela e tem alguns que nos marcam de uma maneira muito específica. Nos marcam de uma forma muito especial. Quando a gente percebe o que está acontecendo, a gente tem um toque especial na nossa vida que nos transforma. Algumas vezes eu ouvi a voz do Senhor de uma forma especial. E essas coisas estão marcadas na minha vida. Eu lembro quando Deus me resgatou do meu pecado, me resgatou da minha vida de pecado, né? Eu sei que o André e o Lopinho já vão começar a rir agora, mas a gente estava num retiro, né? E Deus começou a ministrar o meu coração, porque eu já contei essa história para eles várias vezes, então eles sempre dão risada nessa hora. Porque é aquela situação constrangedora de a gente estar chorando, se derramando, sabe? E quando a gente passa por isso, quem está olhando a cena, às vezes acha estranho. Não que eu me importasse com isso, até hoje eu não me importo. Mas porque o que eu provei é especial demais para mim. Mas devia ser engraçado quem estava olhando. Todo mundo de pé e o culto não podia acabar porque eu não levantava daquele chão ali. Estava atirado já no chão, chorando, saindo ranho, tudo misturado assim, sabe? Atirado, esparramado no chão. Só que assim, o culto acabou, eu fiquei mais umas 2 horas ali.
E o pessoal cantando, outros já tinham saído para ir no banheiro, para conversar, era um retiro, tá? Então dava para ficar bastante tempo. Virou uma vigília, porque tinha um louco que não levantava do chão. Estava ali atirado no chão. E eu senti a presença de Deus, e eu ouvi a voz de Deus, e eu estava extremamente tocado naquele momento. Eu já tive outras experiências, quando Deus, por exemplo, me disse que essa igreja era o meu povo. Era o povo em que eu pertencia e que eu deveria ficar aqui. Isso 2004. Mais ou menos na época em que Deus me falou com quem eu deveria casar. Né? Ele primeiro me disse que esse era o meu povo, e depois me deu uma esposa no meu povo. E depois de algum tempo, Deus me falou também que eu deveria me preparar para poder um dia, quando chegasse a hora, estar pronto para cuidar desse povo. Assim, eu ouvi a voz de Deus de forma tão audível e tão específica, com espaçamentos grandes, gente. A coisa não acontece toda hora. Às vezes a gente fica pensando, o cara ouve a voz de Deus todo dia, Deus vai lá e cochicha uma coisa no ouvido dele. Não. Na semana passada a gente falou sobre a sabedoria. A sabedoria nos faz caminhar na direção correta. É buscando sabedoria que nós aprendemos o que é a vontade de Deus para a nossa vida. Agora, em alguns momentos, sim, Deus vem e fala de uma forma especial e transforma o nosso viver com a sua voz. E normalmente, isso acontece quando a gente precisa tomar alguma decisão ou quando a nossa vida começa a ficar meio caótica. Quando a gente começa a deixar de perceber o que está acontecendo ao nosso redor. A história de Ezequiel é assim. Aqui nesse texto a gente leu, no dia 31 de julho do 30º ano de vida dele, esse homem que era um sacerdote estava exilado na Babilônia. Para vocês entenderem rapidamente o contexto disso, havia uma condenação sobre Israel por causa do seu pecado, de que eles seriam levados para uma terra estranha, para serem exilados, para sofrerem de novo. Como eles tinham passado no Egito, agora eles viveriam novamente em terra estrangeira. Só que para que isso acontecesse, algum povo teria que invadir Judá. Eles invadiram Israel quando o reino ficou dividido. Primeiro foi a Assíria e depois eles vieram e invadiram. O Nabucodonosor veio e invadiu a Babilônia, né? Os caldeus, o reino do sul, foi invadido pelo Nabucodonosor. E quando eles chegam lá, eles são levados para lá, eles não levam todo mundo para lá. Vocês lembram que eles separam os mais sábios, os melhores, que pudessem servir ao povo na Babilônia. Eles pegam a elite intelectual, aqueles que eram capazes de administrar com mais qualidade, aqueles que tinham conhecimento de ciências e de outras coisas, que pudessem servir aos babilônios. Inclusive levaram o rei Joaquim para lá. E levaram Ezequiel. É curioso que eles não levaram Jeremias. Jeremias ficou profetizando lá. Jeremias era pior que eles? Não sei. Mas não levaram Jeremias. Jeremias foi sequestrado e foi levado para o Egito, para uma terra distante, para o outro lado, para que ninguém levasse ele para lá. E Ezequiel, nesse tempo, ele foi levado junto com eles, ainda não acabou o reino de Judá. Porque Deus deixou um rei no comando da descendência de Davi que continuasse governando lá. 2 reis governaram ainda depois que Joaquim foi levado para a Babilônia. O rei Joaquim foi levado para a Babilônia, tiveram 2 reis ainda lá. O último deles, Zedequias, se rebelou contra Nabucodonosor. Por quê? Porque a Babilônia disse assim, tu vai ser rei, mas tu vai ser rei sob o meu comando. Quem manda aqui sou eu e tu vai ser o governante dessa terra. Mais ou menos isso que ele disse. Era um acordo entre eles de vassalos, né, que a gente estuda isso em história. Quem é que lembra o que é um vassalo aqui? É meio difícil, né? Avacalhei agora. Mas vassalo é isso. Vassalo é um rei que se sujeita a outro, né? É um governante que se sujeita a outro. E então os reis de Israel eram vassalos. E esse rei Zedequias chegou uma hora que ele disse, não quero mais saber da Babilônia. Cansei da Babilônia. Desisto desse negócio. E aí eles vêm e acabam com tudo. E foi a queda de Judá de vez. E Jerusalém foi destruída de uma vez por todas. Mas nesse meio tempo, quando ele fala aqui, já fazia 5 anos que o rei Joaquim estava exilado. E como eles foram naquela mesma leva, Ezequiel também já estava lá fazia tempo. Quero que vocês imaginem Ezequiel sendo preparado para ser um sacerdote, servindo ao Senhor no templo em Israel.
Ele passou a sua juventude, passou os seus dias aprendendo como é que se faziam os cortes dos animais da maneira correta para oferecer um sacrifício para Deus, onde é que se derramava o sangue, como é que se aspergia o sangue, como é que se fazia o ritual de purificação. E ele conhecia cada um daqueles ritos que diz em Levítico que deveria ser feito. Ele aprendeu tudo isso para ser minucioso. Ele passou a sua juventude inteira, aos 25 anos de idade, depois de muito servir ao Senhor lá no templo, ele é levado para uma terra estrangeira. E tudo que ele sabia fazer tinha ido por água abaixo. A função dele diante do seu povo já não era mais útil. É claro que a função do sacerdote não era somente essa. Os sacerdotes, eles também zelavam para que a lei do Senhor fosse respeitada. Eles também eram mestres da lei do Senhor. Então, mas eles eram basicamente grandes açougueiros para oferecer os sacrifícios. E ele vai para uma terra estrangeira. Só que tem um fato curioso aqui nessa história. Aos 30 anos de idade, é a época em que o sacerdote ele atinge a plenitude da sua capacidade de serviço. Aos 30 anos de idade, um homem que é dedicado ao sacerdócio, ele começa a desenvolver autonomia no serviço sacerdotal. Ou seja, ele para de ser aquela pessoa que faz as coisas junto aos sacerdotes e se torna alguém responsável por assumir na totalidade, na plenitude, as suas responsabilidades. Eu imagino que os 30 anos de idade de um sacerdote devia ser o momento em que ele esperava durante toda a sua vida. Não era qualquer coisa. Era o momento em que ele poderia realmente se tornar diante do povo de Israel o intercessor com toda a plenitude daquilo que ele foi chamado para fazer. De chegar diante de Deus dizendo: Deus, aqui está o teu povo e eu quero apresentar o clamor deles diante de ti. Eu quero apresentar diante de ti, Senhor, as angústias desse povo, o pecado desse povo, para que eles sejam perdoados. Ele viveu durante anos e anos esperando o momento em que ele poderia fazer isso sem ter que ficar pensando o que o outro sacerdote achava ou o outro pensava. Ele dizia: não, agora chegou a hora que eu sou aquele que vai fazer isso. Era o sonho dele. Mas com 25 anos esse sonho foi interrompido. E ele foi levado para a Babilônia. E quando ele estava na Babilônia, a profecia que tinha sobre eles era de que eles seriam exilados durante 70 anos. Ou seja, ele ia sair de lá com 95 anos, se desse sorte, se sobrevivesse esse tempo todo ao exílio. E todo o sonho dele de servir ao Senhor de uma forma consagrada e específica tinha acabado. Existia uma dor profunda no meio do povo de Israel. Vocês conhecem o Salmo 137? Salmo 137 é a expressão do povo de Israel quando eles estavam na Babilônia. Tem uma música, inclusive, muito famosa, que eu não vou cantar para vocês. Não vou cantar para vocês, mas eu acredito que alguns aqui devem conhecer. By the Rivers of Babylon. Vocês conhecem a música? Alguém conhece? Ali, ó, a apóstola está cantando já ali. Ó, já balançou a cabeça também. Né? Eles fizeram uma música bem animadinha, bem bonitinha. A Sinclair conhece também. By the Rivers of Babylon. E isso daí, o pessoal começou a se entregar aqui. O By the Rivers of Babylon é uma música bem animadinha, assim. E aí quando a gente vê o que é a música, a letra da música é terrível. A letra da música aqui no Salmo 137 diz assim: junto aos rios da Babilônia sentamos e choramos, ao nos lembrarmos de Sião. Pusemos de lado nossas harpas e as penduramos nos galhos dos salgueiros. Os que nos levaram cativos queriam que cantássemos. Nossos opressores exigiam uma canção alegre. Cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor em terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão direita perca sua habilidade. Que a minha língua se prenda ao céu da boca se eu não me lembrar de ti e não fizer de Jerusalém a minha maior alegria. Ó Senhor, lembra do que os edomitas fizeram no dia em que Jerusalém foi conquistada. Disseram: destruam-no, arrasem-na até o chão. Ó Babilônia, você será destruída. Feliz é aquele que lhe retribuir tudo o que você fez contra nós.
Feliz é aquele que pegar as suas crianças e as esmagar contra uma rocha. Olha que horror, pastor. Mas essa era a oração das pessoas, era o tamanho da angústia do coração deles. Bem-aventurado seja aquele que um dia vingar vocês por tudo que vocês fizeram para nós. O tamanho da ira do povo de Israel, esse era o sentimento daquele cenário. Vocês imaginam então, no caso de Ezequiel, que estava tão perto de chegar no seu momento, ele próximo ao rio, né, que ele estava dizendo ali na Babilônia, e diante do rio Quebara, ele olha para a situação toda e diz: meu futuro foi arruinado. Todas as coisas que eu sonhei, tudo para o que eu me preparei até hoje, acabou. Diante dessa angústia, diante dessa dor, a gente começa a comparar o que muitas vezes acontece na nossa vida. A gente vê situações onde a gente começa a olhar e dizer: Senhor, não tem alegria mais no meu coração para eu poder cantar nada. Não tem mais alegria para eu me alegrar com nada. Minha vida está desgastada, Senhor. Sabe, existem situações onde somente a voz de Deus pode transformar o nosso viver, porque nós estamos desistidos. Sejam situações da nossa família, às vezes alguma dificuldade, alguma coisa que a gente está enfrentando e que a gente não tem condições de lidar com isso. Problemas no casamento, problemas com filhos, problemas financeiros, sabe, aquelas contas que começam a acumular e parece que a situação nunca vai dar a volta, a gente nunca vai chegar lá e nunca vai resolver o problema. Existem outros problemas que são relacionados ao nosso propósito. O porquê que eu existo, o que eu faço, e as dúvidas começam a tomar conta do meu coração. Eu me sinto com um problema que não tem solução, porque eu não enxergo para que eu existo e o que eu preciso fazer. A minha vida ficou sem rumo, sem direção. Tudo que eu fizer vai ser somente um paliativo esperando o tempo passar. Mas não é, porque tem um propósito maior. Ezequiel tinha um propósito na vida dele. Ele seria sacerdote diante do Senhor. Esse era o objetivo da vida dele. Talvez você tenha se preparado durante toda a sua vida, tenha pensado: eu quero ser o melhor vendedor que esse mundo já viu, eu quero ser o melhor padeiro que esse mundo já viu, eu quero ser um homem de negócios, eu quero ser um bancário, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um advogado, eu quero, sabe, o que você quiser fazer. Agora você imagina que isso se tornou algo impossível de ser feito, simplesmente porque não existe mais o templo na tua vida. O templo foi tomado. Você não vai mais poder fazer isso. Acabou. Acabou o sonho. A dor que existia no coração dele, só existia uma fonte de restauração. Era o próprio Deus. Só Deus podia transformar aquilo. Não que Ezequiel não tivesse nada para fazer. Ele sabia o que ele deveria fazer ainda. Ele deveria ser a voz de Deus no meio do exílio. Ele deveria ser aquele que ensina o povo a se manter fiel diante da lei. Mas o ofício do sacerdote, de ser o intercessor do povo, de ser aquele que leva a dor do povo, o pecado do povo, a angústia do povo até a presença de Deus, foi retirado da sua vida. Porque ele não poderia mais oferecer sacrifícios no templo. E muitas vezes nós nos encontramos assim, procurando o propósito na nossa vida, procurando identificar para onde a nossa vida deve ir quando as coisas mudam de uma hora para outra. Qual é o rumo que eu preciso tomar? Qual é a direção que eu devo seguir? Por que Deus permitiu que assim e assim acontecesse na minha vida? Eu tinha tudo tão planejado, tudo tão traçado. O que Deus está fazendo? Vocês sabem que a URGS não tem faculdade de teologia, né? Então não foi isso que eu estudei quando eu entrei lá. Né? Entrei na URGS para estudar engenharia. E eu sou engenheiro. Eu sou engenheiro pregador da palavra. Então às vezes eu sou meio que nem Ezequiel. Eu passei anos fazendo uma coisa e quando vê, eu tinha que fazer outra. Eu me identifico um pouco com ele nesse sentido. Sabe, a gente passa a vida preparando uma coisa e Deus diz assim: eu quero que tu faça outra. E acabou. Então tá bom, Senhor. Vamos para o rumo que o Senhor quer para mim. Eu me sinto meio Ezequiel. E Ezequiel então passou por essa dor. E eu queria ver com vocês algumas coisas a respeito desse texto que servem como um ensino para nós a respeito dessa situação que a gente está colocando aqui. A primeira coisa é que Deus tem a palavra final em tudo que nós fazemos. Deus tem a palavra final em tudo que nós fazemos. Às vezes a gente fica pensando que a gente está cheio de ideias na cabeça, cheio de condições de fazer um monte de coisa, né? Vocês lembram quando o pastor Luiz Rogério se candidatou?
a deputada aquela vez, né? Como a gente... Nem lembro. Né? Vocês lembram disso? Mas a gente passa por situações na nossa vida em que a gente começa a chegar, até enxergar as coisas acontecendo, sabe? E Deus às vezes diz, não é isso. E o que a gente vai dizer diante disso? O nosso coração, ele fica como? Ele fica dolorido, né? Ele fica chateado, a gente se sente mal. Por que não deu certo? O que será que aconteceu? O que será que faltou? Sabe? Quando Deus me falou que eu não deveria me preocupar mais com a engenharia, que era para esquecer isso, eu fiquei assim, falei, cara, e agora? E agora? Foram tantos anos, e bota anos nisso, né? Estudando engenharia. E agora? O que eu vou fazer? Por que isso? E a gente fica pensando que a gente está jogando fora tudo que a gente fez, toda a nossa dedicação. E Deus olha e diz, não, eu sei o que é melhor para ti. Confia em mim, porque eu estou te conduzindo. Tudo aquilo que a gente tem enfrentado até aqui, nos trouxe até aqui. Meu irmão, quando você vê as lutas que você passou, quando você enxerga o tamanho das dificuldades que você tem enfrentado, essas dificuldades formaram a pessoa que você é. E você precisa olhar para isso, enxergar a mão de Deus te corrigindo e te trazendo até esse lugar, até esse momento, para que a partir daqui você possa ouvir a voz dele e fazer as coisas que precisam ser feitas. Ezequiel não entendia o que ele tinha que fazer. Sabe, tem um texto de Provérbios, eu vou abrir lá para ler com vocês, mas eu sei que vocês conhecem ele. Provérbios no capítulo 16, no verso 1. A Bíblia diz assim, é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O nosso coração, ele faz planos, ele planeja as coisas, faz parte da nossa natureza, faz parte da nossa existência. E eu vou dizer, está tudo certo. Fazemos planos, mas nós precisamos lembrar que Deus tem a palavra final. Nós precisamos confiar nele, de que ele tem a palavra final. Sabe, a gente não pode pensar que nós sabemos o que é melhor para nós. Vocês lembram do Salmo 100 que a gente leu antes? Lá diz que foi o Senhor que nos formou, que nós somos as ovelhas do seu pasto. Se nós somos as ovelhas do seu pasto, quem é que tem nos sustentado? Quem é que tem nos cuidado? Quem é que tem olhado para o que nós precisamos para cumprirmos o propósito de Deus? Se você ama o Senhor, você precisa ter a consciência de uma verdade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, os quais foram chamados segundo o seu propósito. Se Deus te levantou, se você ama a Deus, Deus te levantou com um propósito. Ainda que você não enxergue por causa das dores, por causa das dificuldades, ainda que você comece a olhar para situações e ficar pensando, eu não sei para que lado que eu estou indo, como é que as coisas vão... Meu irmão, você não precisa enxergar, você precisa confiar. Porque a palavra final vem dele. É ele que sabe o rumo que ele tem que dar para a tua vida. Você pode olhar para a sua situação hoje e dizer, eu não queria estar passando por isso, eu não queria estar enfrentando isso, eu não queria estar lidando com isso. E Deus está olhando para ti e está dizendo, filho, fica firme porque eu estou trabalhando por ti. Eu estou cuidando de ti. A situação de Israel era caótica. Israel estava sendo levado para o cativeiro da Babilônia. Sabe, a Bíblia ela é dividida no Antigo Testamento em duas partes. Em duas partes. A história de Israel, do povo de Israel, é dividida em duas partes. Antes do cativeiro e depois do cativeiro. Não, pastor, é o Egito. Não, o Egito não existia a nação de Israel. Só existe a nação de Israel quando eles saem do Egito. Então ali é o começo da história. Mas a história deles é dividida em duas partes. Pré-exílico, pós-exílico. É assim que a gente divide a história de Israel. Por quê? Porque o Israel pré-exílico é ladeira abaixo o tempo todo. É ladeira abaixo o tempo todo. Eles viviam governados por juízes. Quem eram os juízes? Os juízes eram homens que Deus levantava para livrar eles quando eles cometiam pecado. Por quê? Porque o pecado deles destruía a vida deles e fazia eles viverem uma vida ruim. Aí eles levantaram um rei. O primeiro rei foi Saul. Aí Saul foi deposto pelo Senhor, veio Davi. Agora sim, agora é o ápice do negócio. E é o melhor que existiu em Israel. Depois de Davi, é caos total. É problema atrás de problema. É Salomão tendo 1000 esposas. Começa assim. Com 1000 esposas, vem pelo menos uns 500 deuses lá nessa história. Que ele adora junto com as esposas dele. O problema que isso causa é um problema terrível.
A idolatria tomou conta dentro do reino, dentro do palácio de Israel. E a partir daí o reino foi dividido, Jeroboão e Roboão. E aí o reino de Israel se torna um caos, com não sei quantos reis, é um absurdo que existe de reis lá em Israel, num período curto. Mas em Judá, Deus preserva ainda alguns reis honestos, alguns reis justos, alguns reis tementes a Ele, e vai preservando eles, mas mesmo assim a coisa vai degringolando, até que chega num ponto que Deus diz, acabou, chegou a hora de vocês irem para o exílio, porque eu quero restaurar Israel. E Deus traz Israel do exílio depois desses 70 anos e recomeça. Mas Deus leva eles para o exílio para quê? Para quê que Deus leva eles para o exílio? Para que eles sejam aperfeiçoados. Pastor, quer dizer que Deus está castigando? É isso. É isso. Deus está levando Israel para o cantinho do pensamento. Vocês conhecem o cantinho do pensamento? Bota a criança naquele cantinho para ela ficar refletindo sobre o que ela fez. É isso que Deus está fazendo com Israel. Está jogando eles no cantinho do pensamento para eles pensarem um pouco melhor sobre o que eles estão fazendo. Por que vocês estão vivendo desse jeito? Se a minha presença entre vocês sempre sustentou vocês, sempre cuidou de vocês, agora vocês estão fazendo completamente ao contrário. Meu irmão, quando você estiver se sentindo no cantinho do pensamento, você precisa se lembrar, o que será que eu posso aprender com isso? E qual direção Deus quer conduzir o meu viver? Sabe qual é o problema? O problema é que a gente não pensa nisso. A gente não se importa em ouvir a voz do Senhor. A gente fica pensando no que é melhor para nós, o que é melhor para nós, o que é melhor para nós, o que é melhor para nós. E Deus diz, todas as coisas estão cooperando para aqueles que me amam segundo o propósito que eu tenho na vida dessa pessoa. Deus está trabalhando na tua vida e te dando a chance de se organizar e de se estruturar para recomeçar segundo o propósito que Ele tem na tua vida. Deus quer fazer algo na tua vida e muitas vezes tu fica fugindo do propósito. Uma vez um homem chamado Balaão estava indo por um caminho e Deus disse, esse homem não vai chegar lá. Se esse homem insistir, eu vou matar ele. E Deus enviou um anjo com uma espada para matar esse homem no caminho. E o jumento viu. O jumento que levava ele viu o anjo. E fugiu do caminho e ele espancou o jumento. E o jumento falou para ele. O jumento falou. O jumento olhou para ele e disse, Balaão, o anjo vai te matar se tu for por ele, está me batendo porque eu estou salvando a tua vida. Gente, às vezes a gente precisa que Deus envie um jumento para falar com a gente. Ai pastor, que horror, não sou tão burro assim para o jumento me ensinar. Não, mas às vezes a gente é. Deus quer nos livrar de coisas e Ele começa a travar. E Ele diz, esse caminho não vai dar certo, volta para cá, porque eu estou te segurando para tu não ir por esse caminho, que esse caminho é caminho de destruição para a tua vida. Não pastor, porque eu vou ficar rico. E quem disse que ficar rico é bom para ti? Quem disse que tudo isso que tu está querendo fazer é o melhor para ti? O que é melhor para ti é o que Deus tem para ti. Pode incluir ficar rico no caminho, não é proibido isso, mas não necessariamente envolve o melhor caminho que você enxerga. Amém? O caminho que a gente enxerga é limitado pela nossa capacidade. O caminho que Deus enxerga, ele é completamente livre de empecilhos. Confie na voz do Senhor. Se debruce diante do Senhor, se humilhe diante dele em oração. Clame ao Senhor e diga, Senhor, eu preciso da tua voz no meu coração. Eu preciso de sabedoria para tomar as decisões. As lutas vão nos afligir. As lutas vão nos apertar. Mas como que a gente vai reagir diante disso? Nós vamos nos lembrar para quem nós precisamos recorrer? Ou nós vamos continuar nos escondendo do Senhor? Em segundo lugar, nós devemos agir e planejar o futuro. O texto de Provérbios que a gente leu, ele diz que é da natureza humana fazer planos. E fazer planos está certo, gente. Fazer planos está tudo bem. Não é porque Deus pode derrubar todos os nossos planos que a gente não deve fazer planos. A maioria do nosso tempo, nós vivemos ouvindo a voz do Senhor ou agindo segundo a sabedoria que vem do alto. É segundo a sabedoria. A gente ouve a voz de Deus através de várias coisas, que não necessariamente é a voz audível de Deus, que pouquíssimas vezes a gente ouve na vida. Pouquíssimas vezes. Pastor, quer dizer que eu sou normal? É. Porque tem gente que acha assim, não, o pastor todo dia, ele acorda de manhã, ele vai fazer a oração dele, Deus vem e faz.
E aí ele fala uma coisa específica para ele, e aí ele fica sabendo tudo o que precisa. Tem gente que nem me cumprimenta mais porque tem medo que eu tenha uma revelação. E agora, sabe? O pastor vai saber do meu pecado agora. Não sei. Não, gente, para com isso. Para com isso. Pode acontecer. Às vezes acontece, mas não é isso a regra. Isso é exceção. A regra é a sabedoria que vem do alto, nortear a nossa vida e fazer com que a gente lide com as coisas segundo aquilo que Ele nos deu. A regra é se manter fiel ao princípio da palavra de Deus. Essa é a regra. O sobrenatural, ele é sobrenatural. O coração do homem, ele é naturalmente levado a fazer planos. Ele vive dentro do que é natural. E não está errado, Deus espera que a gente viva de forma natural. Mas o sobrenatural é acrescentado e nos dá um upgrade. Nós vivemos fazendo planos. O que eu vou dizer para você, se você fizer planos segundo a vontade de Deus, segundo os princípios da palavra de Deus, e viver a vida inteira assim, e talvez nunca ouvir a voz do Senhor de uma forma muito clara, está tudo certo. Está tudo bem contigo. Está tudo bem contigo. Meu irmão, Abraão era amigo de Deus. Se você ler lá em Gênesis, você vai ver uma meia dúzia de vezes que Deus falou com ele. Para um cara que viveu mais de 100 anos, meu irmão. Ele não ouvia Deus o tempo todo. Noé, a Bíblia nos diz que ele ouviu a voz de Deus, ele tinha 500 anos, constrói uma arca. O cara, a primeira vez que ouve Deus falando é para construir uma arca já, num lugar que não chovia, porque ia cair um dilúvio. É coisa estranha. Então, meu irmão, quando você não ouve a voz de Deus, saiba que você está vivendo dentro daquilo que é normal. Mas quando você precisar ouvir a voz de Deus, você pode clamar a Ele, para que Ele fale contigo. Porque o nosso Deus, Ele gosta de se revelar para aqueles que o buscam. Amém? Nós devemos agir e planejar o futuro. Deus tem a palavra final. Mas se Deus tem a palavra final, eu não posso ficar magoado, porque no meio do caminho Deus não me deu aquilo que eu queria que Ele me desse. Se eu tenho consciência de que Deus tem a palavra final, quando eu estou passando por uma situação que vai fora daquilo que eu tinha planejado, dentro daquilo que estava nos meus planejamentos e nas minhas decisões, eu queria ser engenheiro. Sabe onde é que eu queria morar? Vou contar para vocês. Eu queria morar em Angra dos Reis. Conhecem Angra dos Reis? Quem aqui já viu alguma foto de Angra dos Reis? Levanta a mão. Bonito lá, né? Eu tenho um tio que trabalha lá na usina nuclear, lá em Angra dos Reis. E meu sonho era trabalhar lá com ele. Eu ficava olhando toda vez que eles abriam um concurso, esperando o momento que eu ia me inscrever para o concurso para poder fazer isso. E Deus olhou para mim e falou: tu não vai para lá. Arranja uma coisa em Porto Alegre e fica por aí. Eu fiz um concurso para ser engenheiro de trânsito aqui na EPTC. Sendo xingado, o pessoal trabalha na EPTC. Ai, que horror, pastor! Todo mundo odeia EPTC. Pois é, né? Eu podia estar lá em Angra, aquelas praias bonitas, aquela coisa toda. O que tu vai fazer? E agora isso vai para a internet ainda, o pessoal vai ouvir lá no meu trabalho falando essas coisas. Edita, mano, edita. Hã? Liga para o 118 para denunciar o pastor que está falando da EPTC no culto. Que bárbaro, né? Dá para editar, né, amor? Dá para editar, né? Dá sim. Vou me incomodar com isso ainda. Mas vamos lá. Eu sonhava em morar em Angra dos Reis. Eu sonhava em morar naquele lugar lindo, trabalhando com energia nuclear. Eu achava o máximo aquilo. Mas quem é que tem a palavra final sobre a minha vida? É Deus. É o Senhor. Se Deus tem a palavra final sobre a minha vida, ouvir a voz dEle só pode me trazer alegria. Se Ele é a fonte da minha alegria, ainda que isso tire de mim alguma coisa, porque eu vou dizer, a gente olha para Deus e fica pensando que Deus é o gênio da lâmpada. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo outro. E Deus está olhando para ti e está dizendo: e eu, o que eu quero, não importa para ti? A minha vontade para a tua vida não é importante? Pois o que Deus quer de mim importa mais para mim e me traz mais alegria do que morar num lugar lindo como aquele. Eu vou dizer, Porto Alegre está ficando bonitinho também. Porto Alegre está ficando bonitinho. Mas a gente pode dizer para Deus: Deus,
O Senhor tem o melhor para mim. E eu confio em Ti. Agora, se eu ficar magoado quando Deus diz, não vai funcionar do jeito que tu está querendo, o que eu estou dizendo para Deus? Estou dizendo para Deus, Deus, a Tua vontade para a minha vida não é o mais importante. Ouvir a Tua voz não é o mais importante para mim. Eu não confio em Ti para saber qual é o caminho que o Senhor tem para a minha vida. O que eu confio é o que eu quero. E nós nos tornamos egoístas, nós nos tornamos insensíveis à voz do Senhor. Porque Deus não é o gênio da lâmpada. E eu vou dizer para vocês, até o Aladim no filme quis fazer a vontade do gênio. E tem crente que pede 1, 2, 3, 10, 20 coisas para Deus e nunca pergunta o que Deus quer. Tem crente que é pior que o Aladim. Crente pior que Aladim. Procura saber qual é a vontade de Deus. Procura conhecer a vontade de Deus para a tua vida. Não deixa a vontade de Deus de lado. Deus falou para Ezequiel que ele deveria ser profeta. Aqui no capítulo 2 de Ezequiel, Deus diz assim para ele: levante-se, filho do homem, eu quero falar com você. E enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e eu ouvi suas palavras com atenção. Filho do homem, disse ele, eu o envio à nação de Israel, uma nação rebelde, que se revoltou contra mim. E até hoje, ele e seus antepassados têm se revoltado contra mim. São um povo teimoso, de coração duro, mas eu o envio para lhes dizer, assim diz o Senhor, o soberano. Eles querem, e quer eles ouçam, quer não ouçam, lembre-se de que eles são rebeldes, pelo menos eles saberão que eu tive um profeta no meio deles. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo, eu estou te fazendo um profeta para alertar Israel. Vocês lembram que eu falei que é um sacerdote? Sacerdote é alguém que orienta o povo através da lei do Senhor, mas ele também era alguém que apresentava o povo diante de Deus. Ele apresentava os pecados, apresentava as orações, apresentava o povo diante de Deus. Ele era o mediador do povo para Deus. E quem era o profeta? O profeta era o caminho contrário. O profeta é aquele que ouvia a voz de Deus e despejava no povo. Vocês olharem Elias, cara, Elias era um terror de pessoa. Elias era um bicho estranho. Ele vinha para dar pedrada nas pessoas com as palavras dele. Ele não estava nem aí para nada. Jonas, Deus envia ele para Nínive. Como é que ele vai converter o coração dos ninivitas? Ele passa pela cidade gritando, se arrependam porque o Senhor vai destruir essa cidade. Ele não faz um apelo decente para que a pessoa possa entender o que Deus está querendo deles. Ele só passa gritando, pedindo para Deus, Deus, tomara que tu destrua tudo mesmo. Estou nem aí. O Senhor, profeta é esse bicho. João Batista, como é que ele anunciava o arrependimento? Ele dizia, arrependei-vos, raça de víboras. Esse era João Batista. Os profetas são esses bichos esquisitos, gente. Os profetas são esses seres estranhos. E o sacerdote? O sacerdote era amigão da galera. O sacerdote era o amigão da galera. É ou não é? Se o cara tinha que pedir perdão para Deus, quem é que iria apresentar o pedido de perdão dele? Era o sacerdote. Então, eu gosto do sacerdote. O sacerdote é o caminho para mim ser perdoado. Eu gosto desse cara. Todo mundo queria ser amigo do sacerdote. Mas quando o profeta vinha, todo mundo olhava torto para o profeta. Lá vem o cara xingar a gente. Por quê? Cara, se Deus te falou um negócio, Deus disse, olha, vai lá e diz para aquele povo exatamente isso, isso, isso e isso. Não tenho que fugir, cara, eu vou ter que dizer isso, doa a quem doer. Isso é ser profeta. Esses dias me perguntaram uma coisa aqui, esses dias não, já faz algum tempo. Pastor, por que às vezes tu fala umas coisas estranhas assim, em vez de falar umas coisas mais tranquilas para o pessoal? Eu falo, gente, eu não estou preocupado com isso. A mensagem, o pregador do evangelho, ele é um misto dos dois, tá? O pregador do evangelho é um misto dos dois. Ele é um intercessor pelo povo, mas ele também tem uma parte profeta. Ele também tem que confrontar o povo acerca do seu pecado. Por quê? Porque é isso que a palavra de Deus faz. Eu tenho a palavra de Deus e eu apresento a palavra de Deus. É isso que a gente faz como um profeta. Mas ao mesmo tempo, como um pastor, apresenta o povo diante do Senhor. E é por isso que um pastor é tão mais legal do que um profeta. Porque um pastor, ele tem uma certa ponderação naquilo que ele faz. Ele não sai dando pedrada.
Se vocês já foram em alguma conferência desses profetas, não sei o que, eles chegam dando pedrada em todo mundo, eles não estão nem aí. Por quê? Porque no outro dia eles viram as costas, deixam as pessoas aos frangalhos num canto lá, e ninguém mais olha para eles. Esses caras na internet fazem isso também. Acusam, porque a nação brasileira não sei o que, e vem aqueles profetas e falam aquele monte de coisa. E a gente fica como? Consolando as pessoas depois e consertando o que precisa ser consertado. É papel de pastor fazer isso. O sacerdote, ele fazia isso. Ele era o representante das pessoas diante de Deus. E o profeta? O profeta não. Mas o que Deus estava fazendo com Ezequiel? Ele estava dizendo: Ezequiel, lembra que tu ia ser com 30 anos um sacerdote completo? Pois é, com 30 anos eu quero que tu seja um profeta. Ezequiel, ele não deixou de planejar o futuro, sabendo que Deus poderia mudar o seu futuro. Ezequiel sabia que ao servir ao Senhor, a gente está sujeito a ver Deus arruinando os nossos planos. Servir ao Senhor é isso, é dizer: Deus, tu faz o que tu quiser com a minha vida. Eu estou fazendo isso aqui está dentro da tua sabedoria, está dentro das coisas que o Senhor tem para mim, é tudo certo, então eu vou seguir por aqui, até que o Senhor me mostre alguma outra coisa, se isso não é do teu agrado. E ele foi, caminhou a vida toda, até que chegou um dia que Deus disse: vem cá, sabe tudo aquilo que tu aprendeu, tudo aquilo que te trouxe até aqui, tudo aquilo que te moldou para que tu seja esse sacerdote que tu é hoje, Ezequiel? Pois é, eu quero que você faça outra coisa. Eu quero que você, sendo sacerdote, se torne um profeta. Eu quero que vocês voltem para o Salmo 137 agora. Aquele povo amargurado, aquele povo entristecido, aquele povo machucado. Vocês imaginam chegando Elias lá no meio deles, chamando eles de pecador agora, depois de tudo que eles já tinham sofrido. A dor deles sendo multiplicada. O que Deus faz? Deus levanta Ezequiel. Um coração de sacerdote, com a voz do Senhor de profeta. Um coração de alguém que foi chamado para entender a dor das pessoas e apresentar diante de Deus. Agora é colocado diante do povo, para falar a voz de Deus para eles, para que eles se arrependam dos seus pecados. Meu irmão, Deus não desperdiça aquilo que Ele começou na tua vida. Você precisa confiar que aquilo que Deus construiu até hoje vai ser útil na mão dEle. Nós poderíamos pensar que Ezequiel tinha sido um desperdício. Mas Deus, no meio daquela angústia do povo, trouxe alguém que tinha pedras de espuma para jogar no povo. Alguém que saberia bater, não com um taco de pau, mas com um espaguete de piscina. Mostrar para o povo que eles estavam errados, mas se importando com eles. O caminho dele não foi desperdiçado, gente. E aquilo que Deus começou na tua vida, até hoje, e para onde Deus quer te levar, não é um desperdício. Tudo que você passou até aqui, faz parte do que Deus está te construindo para ser no futuro. Não jogue fora aquilo que Deus está fazendo. Não jogue fora aquilo que Deus começou a construir na tua vida. Mas se disponha a estar atento aonde Deus quer te levar. Não jogue fora, mas esteja disposto. Deus vai usar aquilo que você já tem. Deus vai usar um profeta sacerdote. Amém? Em terceiro e último lugar, nossas escolhas podem mostrar o mais confortável para nós, mas não o plano do Senhor. Ser profeta é difícil. O povo em geral não gostava de profeta. Ezequiel era um profeta, a partir de agora. Era um profeta um pouco mais polido, mas era um profeta. Era um profeta que entendia o outro lado, mas era um profeta. E quando o profeta chega diante do povo, o que o povo faz? Lá vem o profeta. Lembra das palavras de Jesus falando para Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. Israel matava profetas. Sabe que tem uma coisa que não era legal, era ser profeta.
Sabe que a gente lê no Novo Testamento as cartas de Paulo, ali em 1 Coríntios capítulo 12, fala, busquem com zelo os melhores dons, né? Especialmente o dom de profecia. E todo mundo fala, eu quero ser profeta, eu quero ser... vai ser profeta como era profeta antigamente. Ninguém gostava do profeta. A gente pensa que ser profeta é extremamente agradável. Eu vou dizer, o trabalho do profeta ainda hoje é difícil. Porque você precisa falar aquilo que muitas vezes não querem ouvir. Meu irmão, coisa boa é tu poder falar uma coisa que as pessoas querem ouvir, mas eu vou dizer, a maioria do tempo não é assim que funciona. A gente vai falar de coisas que as pessoas não estão a fim de ouvir. Ezequiel queria ser sacerdote. Por quê? Porque ser sacerdote era mais cômodo para ele. Ele estava fazendo aquilo que era mais fácil. Ele estava fazendo aquilo que era mais confortável para ele. O que era mais confortável para ele? Ser amado pelo povo. E Deus diz para ele, eu não preciso de um sacerdote nessa terra. Eu preciso de um profeta aqui. Porque esse povo vai ser levado a um arrependimento. Esse povo vai ser humilhado por aquilo que eu estou dizendo. Esse povo vai ser transformado na sua dureza de coração. É em Ezequiel que tem aquele oráculo do Senhor, aquela profecia do Senhor a respeito do coração de pedra sendo transformado num coração de carne. Foi Ezequiel que entregou isso para o povo. Quando? Quando eles estavam no cativeiro da Babilônia. Deus usou esse homem de uma forma tão poderosa, que tantas coisas foram ditas por ele, tantas profecias que a gente usa no nosso dia a dia, na nossa linguagem do crentez, né? O coração de pedra, que o Senhor tire o coração de pedra dele, né? A gente fala essas coisas, que o Senhor venha fazer com que um rio flua no meio, sabe? E essas coisas tudo estão lá, estão nas parábolas dele, nas analogias apresentadas por ele, tem um monte de coisa acontecendo. As profecias de Ezequiel são marcantes para nós. O vale de ossos secos. Todo mundo conhece as histórias de Ezequiel. Ezequiel era um baita de um profeta. Um baita de um profeta. Mas ele não era um baita de um profeta porque ele queria ser um baita de um profeta. Ele era um baita profeta porque Deus queria que ele fosse. Meu irmão, você pode estar lutando contra aquilo que Deus quer de ti. Mas se você ficar lutando contra aquilo que Deus quer de ti, você não vai provar das coisas grandiosas que Ele pode fazer através da tua vida. Deus, Ele quer te usar para fazer coisas grandes. Eu vou dizer, o nosso coração, muitas vezes, ele fica machucado nessa caminhada. A gente sofre com injustiças, a gente sofre com dores, a gente sofre com as angústias, sofre com família, sofre com orgulho, sofre com um monte de coisas nessa vida. Mas tem uma coisa que a gente precisa entender. Nós somos servos de Deus. E ouvir a voz de Deus no meio do caos muda quem nós somos. Daquilo que nós achávamos que era melhor, para aquilo que Deus tem de melhor. E Deus quer te dar o que Ele tem de melhor. Deus quer transformar a tua vida na direção melhor. Não segundo aquilo que você gosta, mas segundo aquilo que Ele quer fazer através da tua vida. Ser profeta pode causar dores? Pode. Mas e daí? Se Israel precisa ser confrontado e o Senhor quer me usar, é por aqui que nós vamos. Se Israel precisa ser corrigida durante o exílio da Babilônia e precisa de um profeta que levante a voz do Senhor aos ouvidos desse povo, é isso que eu vou fazer. Eu achei que eu ia ficar perdendo meu tempo aqui na Babilônia, mas não. Deus me restaurou. Quando eu achei que ia ser o máximo da minha vida em Jerusalém, eu atingi o máximo na minha vida na Babilônia. Porque Deus na Babilônia quer fazer coisas dentro da nossa vida. Nós precisamos entender que nós vivemos aqui nesse mundo como estrangeiros. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 5, no verso 20, ele diz assim, de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nosso intermédio vos exortasse. Rogamo-vos, pois, que vos reconcilieis com Deus. Nós vivemos num mundo que precisa se reconciliar com Deus. Nós estamos no meio de um povo que precisa ouvir a voz de Deus e nós somos embaixadores, chamando um povo ao arrependimento, a uma transformação. Nós precisamos estar dispostos a ser esses embaixadores que Deus quer. O mundo precisa de embaixadores do Senhor.
E se você quer ser o embaixador do Senhor, você precisa se apresentar diante dele, daquele que nos chama. Nós representamos aquele que viveu entre nós, para mostrar quem o Pai é. Nós vivemos aqui nesse mundo como representantes de Jesus Cristo. Aquele que é a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Esse é Jesus, a exata expressão do Pai. Nós vimos o Senhor, nós vimos quem Deus é através de Jesus Cristo. E hoje esse mundo precisa ver quem Jesus é através de nós, através de cada um de nós. E eu vou dizer, gente, a igreja precisa assumir uma postura melhor do que tem assumido. Estou falando nossa igreja, a igreja em geral. Mas nós não podemos mudar a igreja em geral, nós podemos mudar nós. Nós podemos ser o melhor, o mais parecido com Jesus, se nós formos fiéis àquilo que Deus propôs para nós. Sermos embaixadores de Cristo, diz que nós devemos sim representar Cristo aqui na terra. O que é representar Cristo aqui na terra? A verdade, junto com o amor. A verdade não serve para esborrachar as pessoas, para espancar ninguém. A verdade serve para manifestar o amor. Fale a verdade, mas fale com amor. Ame, ame, ame e seja verdadeiro. Sempre. Esse é o exemplo de Cristo. Amar com a verdade, sem se desviar 1 centímetro da verdade, mas sempre sendo amoroso e gentil. Jesus diz que nós devemos aprender dele porque ele é manso e humilde de coração. É assim que nós nos posicionamos. Pode vir, Alexandre. Dessa vez não vai dar ruim, não vai dar ruim. Pois eu quero ler com vocês para encerrar Hebreus no capítulo 12. Do verso 1 ao 13, a palavra de Deus diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de uma tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores, e desse modo, vocês não ficarão cansados e nem desanimados. O autor de Hebreus nos faz uma proposta. Ele diz: se desembaraçem de tudo que tenta pegar a gente, e de todo o pecado que fica nos assediando e nos agarrando, e tentando atrapalhar o nosso avanço em direção a Cristo. Ele está dizendo que nós precisamos nos lembrar de Cristo, para que a gente avance em direção àquele que um dia suportou a cruz. Ele não olhou para a vergonha e para a humilhação por estar sendo crucificado, nu, espancado, exposto numa cruz. Ele não levou em conta a vergonha do Criador dos céus e da terra estar lá sendo humilhado pelos homens, porque ele olhava o que estava adiante. Se nós olharmos para aquilo que está adiante, para o Senhor, nós suportaremos tudo, qualquer mudança que o Senhor quiser fazer na nossa vida. Qualquer ajuste de rota que o Senhor quiser fazer na nossa vida, nós estaremos dispostos a ouvir a voz do Senhor no meio do caos. Nós estaremos dispostos a, no meio das nossas dores, nós abrirmos mão de todo o nosso orgulho, nos desfazermos e recomeçarmos. Vai chegar o dia em que todos nós estaremos diante do Senhor. Quando nós estivermos diante do Senhor, na presença física e cheia de iluminação, cheia de luz, a glória do Senhor resplandecendo diante dos nossos olhos, nós vamos chegar diante dele e dizer: Senhor, eu cheguei. Por quê? Porque tinha uma corrida e eu não tirei os olhos daquela corrida, e eu fui até o final com os olhos postos em ti, Senhor. Mas e aqueles que desistiram pelo caminho? Mas e aqueles que ficaram para trás? Ser como Cristo é amar e ajudar a resgatar aqueles que estão fracos.
Talvez você se lembre de alguém que está fraco. Talvez você olhe para você mesmo e diga: eu estou fraco. Mas o que nós precisamos fazer é apresentar a nossa vida diante do Senhor e buscar ajuda quando nós precisarmos. Porque ser embaixador de Cristo pressupõe verdade e amor. Pressupõe o sacerdote e o profeta agindo em prol dos nossos irmãos. Deus quer te chamar para, como Ezequiel, ser o profeta que fala a verdade, mas fala a verdade com empatia, se colocando no lugar da pessoa, para ver vidas sendo transformadas. Se você quiser ver a sua vida sendo transformada, você também pode procurar ajuda. Agora, se você quer ser um agente de transformação de vidas, você precisa se posicionar da maneira correta, para que Deus te use de uma forma poderosa para a transformação de corações endurecidos. Eu quero orar com vocês, vamos ficar em pé? Mas eu gostaria de colocar diante de vocês para que vocês também orem. Que você se apresente diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu estou aqui diante de Ti. Eu quero ser transformado. Eu quero olhar para o alvo da verdade como Cristo. Eu quero olhar, Senhor, para o objetivo final como Cristo. Não permita, Senhor, que o meu pecado me afaste de Ti. Não permita que a dureza do meu coração me afaste de Ti. Não permita que o meu orgulho, não permita que as minhas frustrações, que nada disso me afaste de Ti, Senhor. O que eu preciso é da Tua presença. Eu preciso ser um instrumento, Senhor, cheio do Espírito, para transbordar sobre outros. Paizinho, nós clamamos, Senhor, a Ti. Clamamos, Senhor, porque Tu és o único capaz de transformar um coração endurecido. Tu és o único, Senhor, capaz de quebrar, Senhor, um coração de pedra. Tu és o único, Senhor, capaz de mudar quem nós somos, Senhor. Tu és o único capaz de fazer com que um vale de ossos secos se torne um lugar cheio de vida e um poderoso exército. Nós apresentamos diante de Ti o nosso viver. Apresentamos diante de Ti a maneira como temos vivido até agora, Senhor. Pai, se muitas vezes nós nos escondemos atrás de uma tentativa de sermos como um sacerdote trancado num lugar onde não existe mais templo, que o Senhor venha nos perdoar, mas que a Tua voz fale ao nosso coração e nos mostre aquilo que precisa ser mudado e qual direção nós precisamos seguir. Nós cremos num Deus que ouve as nossas orações, um Deus que está atento ao nosso clamor, e eu Te peço, Deus, toca no coração de cada um de nós, molda o nosso coração segundo a Tua vontade, Senhor. Faz-nos, Senhor, úteis para o Teu reino. Pai, nós queremos ser embaixadores nesse mundo, Senhor. Nós queremos ser um instrumento, Senhor, para anunciar a verdade. Queremos ser um instrumento, Senhor, para proclamar a transformação que existe no Teu nome. E Pai, que essa transformação atinja, Senhor, os corações de cada um de nós e o coração daqueles que nos cercam, Senhor, no dia a dia. Que todos nós possamos ser sensíveis para poder apresentar com amor, mas, Senhor, que possamos ser verdadeiros para apresentar com verdade. Cuida do nosso coração, Senhor, para que vivamos segundo o Teu querer para nós, para que possamos nos apresentar diante de Ti com alegria, porque somente em Cristo existe esperança de restauração para a nossa vida. Mas, Deus, existe esperança para qualquer pecador, porque o Senhor se entregou por nós.